Ó, 1900, desde 1980 até 2009. Eu peguei uma pesquisa um pouco, mas agora está em 81 pelas minhas pesquisas atuais, está em 81 anos. Então a gente tem uma sobrevida, né? Uma vida um pouco maior, mais estendida. Isso decorrente do quê? O brasileiro está buscando alternativas. O brasileiro está se preocupando com a saúde e com a atividade física e está ingerindo menos remédio. Não mais remédio, está ingerindo menos remédio. Está fazendo mais atividade física, buscando mais produtos naturais, mais terapias naturais, e médicos também estão indicando acupuntura. O médico está indicando acupuntura ali, ó. Está fazendo o acupunturista trabalhar. Tanto que a indicação aqui, eu pego aqui, ó, eu vou pegar aqui para vocês uma das fichas médicas que eu tenho. Inclusive, depois eu tenho que alterar ela, que eu esqueci. Eu tenho indicação médica. Indicação médica. Entendeu? Essa folhinha aqui é indicação médica. Certo? Então, você está entrando num mercado que só tende a crescer. Tudo volta para isso. O crescimento. Você está entrando numa área da saúde que tem 5.000 anos contra a alopatia que tem 200. Não dá, a balança está desproporcional. Claro, uma completa a outra. Não estou falando mal dela, uma completa a outra, tá bom? Tanto que médicos indicam. Agora eu tenho algumas estatísticas de saúde que eu quero que vocês entendam e vejam aonde eu estou tentando chegar, tá bom? 80% da população do Brasil tem dor nas costas. 80% tem dor nas costas. 36% desses 80% tem a forma crônica, sente dor a todo momento. Inflamação de nervo ciático, lombalgia, tá? O bico de papagaio, que é a artrose, tá? A hérnia de disco, porque o ser humano não foi feito para ficar de pé. O ser humano, na verdade, ele começa a comprimir, se a musculatura não estiver boa, as vértebras vai pressionando. Então, a atividade física é importante, tá? 70% da população terá ao menos uma vez na vida uma bursite. Ao menos uma vez na vida ele vai ter uma bursite. 70% da população. Por quê? Por que isso? Por causa de dois fatores. Um deles é o que está abaixo, depressão. Afeta o fígado. Vocês vão ver lá na frente que a depressão ela está contida nas emoções, e as emoções é um órgão exclusivo, está dentro do fígado. O fígado é um órgão importantíssimo e a população não sabe. Exagero de bebida alcoólica, gordura saturada, gorduras em geral, entenderam? Aí eu venho aqui para a carga horária. Eu falei no outro vídeo sobre a carga horária dos médicos, tá? De médicos de ganho inicial, tá bom? Tem uma carga horária abusiva, muito grande, trabalham muito, são ótimos profissionais, mas muitos deles não são cirurgiões plásticos, claro, já têm muito tempo, tem uma especialização. Eu estou falando dos médicos que dependem de atendimento clínico, tá bom? Não dos cirurgiões, deixo claro. Isso daí, são áreas diferentes, mentalidades diferentes, tá bom? Então, eu tenho uma carga horária de 52 horas semanais, que vocês podem, se quiser, pesquisar. Isso daqui vai ficar aparecendo que está dando problema nas cores. Está aparecendo aqui, a gente tira. 52 horas semanais, vamos voltar aqui, para o ganho inicial de um médico de R$ 4.820 a R$ 8.147. O médico recebe por dia R$ 320 aproximadamente, trabalhando 8 horas por dia. Tá? É médico que cumpre carga horária, tá certo? O atendimento de 8 horas por dia. Se ele trabalhar 6 dias por semana, ele receberá R$ 1.920 por semana. É um bom salário? É um bom salário. Vamos falar que não, está muito acima da média dos brasileiros. Agora vamos lá. Agora eu coloquei aqui, que isso daqui é mais para chamar atenção mesmo, tá bom? Acupunturista sem WS Acupuntura, que é aquele que se formou nas escolas tradicionais, que só falam de acupuntura, ensina só acupuntura e não forma você para a vida.
não é uma formação para a vida, tá? Para você levar como profissão, largar os outros empregos, ou fazer, ou até mesmo continuar nos seus empregos e fazer acupuntura também, fazendo da forma certa, tá bom? Salário médio de um acupunturista, também pode pesquisar, é de R$ 3.189, trabalha 6 horas por semana, carga horária de 8 horas por dia. Estatísticas agora, 70% dos brasileiros ganham somente 2 salários. Então, se você ganhar 3.189, será um bom salário para eles também, porque vai estar acima da média dos brasileiros, tá bom? E temos 5% mais ricos do Brasil têm renda de 10.313, que eu acho que soluciona um problema de algumas pessoas, guarda dinheiro, que também vai ter uma aula financeira no curso, tá? Adicional para vocês. E você vai estar tá aparecendo toda hora. Aí vamos para a próxima. Acupunturista com WS Acupuntura. Nós temos 2 cenários, nós vamos falar de um primeiro, tá bom? E depois nós vamos falar do que vai envolver o método, tá? Cenário 1. Acupunturista trabalha 8 horas por 6 dias, tá? Então, você vai trabalhar de segunda a sábado. Segunda a sábado, tá bom? 6 dias. Com atendimento de 30 minutos e tem hora de almoço. Vai ter hora de almoço, ou seja, você vai ter 7 horas para atender. Dessas 7 horas, você vai multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque você vai fazer atendimentos a 30 minutos. Então, a cada hora, você vai atender 2 pacientes. Tá bom? Cada hora, você vai atender 2 pacientes. Quando você atender esses pacientes, cada paciente, lembra que a gente falou lá, PC, paciente, tá? Tá aí para vocês, quando vocês verem esse vídeo de novo, vocês entenderem. Cada PC precisa de 2 atendimentos por semana. 2 atendimentos por semana para fazer para ter ótimos resultados, tá? Aí você vai pegar esses 3 dias, tá? Que vai dar, e vai multiplicar por 14, que é o 14 atendimentos. Se você tem 6, você vai ter 3 atendimentos para cada paciente. 3 dias para cada paciente, tá bom? A gente vai dividir aqui o 6 por 2, tá? Chegamos no número 3 de dias e 14 pacientes. Vamos ter um total por mês de 14 pacientes atendidos. 42 pacientes atendidos por mês. Essa é uma meta ótima para quem quer se matar de atender. Quem quer se matar de atender vai fazer isso daqui, tá bom? Quem quer se matar de atender vai fazer exatamente esse planejamento aqui que eu estou fazendo com o método WS Acupuntura, tá bom? Mas aqui você vai trabalhar muito, tá? Trabalhar muito mesmo, tá bom? De suar a camisa. Aí eu vou aqui dar o planejamento para vocês. O que é esse planejamento? Por que será vendido pacotes de 10 sessões? Esse método aqui para frente, lá para frente, gente, nós vamos entrar mais profundamente nessas 10 sessões. Como fazer a venda? Porque, por que eu grifei o vendido? Porque acupunturista tem que vender. Médico tem que vender. Dentista tem que vender. Psicólogo, massoterapeuta tem que vender. Você é vendedor. Se você não colocar isso na sua cabeça, que você é um empresário, que você é um vendedor, deixa, se quiser. Não, não é assim. Não é assim. Se quiser, não. Você tem que mostrar para ele que você é capaz. A primeira coisa que você vai fazer quando a pessoa te ligar, querendo o seu trabalho, vai ser você se vender para ele. Vender a sua imagem, vender a sua fala, vender a forma que você digita através do método correto. Claro, tem os métodos certos para isso, tá bom? Agora vamos para uma continha básica, conta de papel de pão, tá? 42 pacientes vezes o pacote de 10 sessões, porque você vai conduzir o seu paciente a querer as 10 sessões. Você vai conduzir o seu paciente para isso, e você vai saber como conduzir, tá? A condução é obrigatória. Nós vamos ter mais 10 minutos. E vai dar para falar, tá? Então, nós vamos aqui ter 2 opções. Uma opção de R$500 o pacote e R$800 o pacote. Se você fizer por R$500 o pacote, de 10 sessões, você vai ter, no mês,
21 mil reais. Pode multiplicar aí. 42 vezes 500. Tá bom? Se você fizer a 800, você vai ter 33.600 mês. Olha lá o cenário, ó. No mesmo cenário do médico. Eu estou passando o mesmo cenário. Só que uma outra visão, uma visão de empreendedor. É essa visão que você tem que ter. Não consegue, porque ó, tenta entender a lógica de tudo isso que eu estou falando para vocês. Imagine uma pessoa muito preocupada, uma pessoa com um pensamento em excesso. Pensamento em excesso, vai dormir e a cabeça ainda continua trabalhando. Acaba gerando insônia nela. Gera insônia nela por causa disso. E ela sente a necessidade de falar aquilo, ela fala demais. Então tudo que aquelas pessoas que falam demais, ou até mesmo falam de menos, influenciam por causa da boca, porque a boca é influenciada pelo baço pâncreas. São funções dentro da medicina tradicional que não são explicadas na medicina alopática ou a medicina contemporânea, tá? Não é que ela está errada, são apenas lacunas preenchidas que, se for utilizado por profissionais ou até mesmo por você que não é da medicina e quer se tratar e entender tudo isso aqui, você consegue alterar dentro do seu próprio organismo doenças que aparecem ou prevenir doenças que vão vir. Características. Agora nós vamos detalhar as características, tá? Importante que a cada aula tem o slide lá embaixo. Então olha, acompanhe através do slide, leiam o slide que tem na aula para que vocês fixem isso bem na cabeça de vocês, tá bom? Ele governa a umidade do corpo, ou seja, como governa a umidade em sinais de deficiência desse órgão, existe mais, aqui é mais, tá? Essa daqui é mais umidade no corpo, ou seja, acúmulo de líquidos que fazem o corpo inchar. Pode aparecer como edemas ou nas fezes. Então ele vai aparecer em edema no corpo ou nas fezes da pessoa. Fezes pastosas ou diarreias. Aqui tem um adendo para vocês. Sabe aquelas fezes que você vai no banheiro e mancha o vaso? Simplesmente mancha o vaso. Fica lá aquele borrão no vaso. E aquilo ali vai evoluindo. Aquelas são fezes pastosas, tá? Aquela fezes pastosa, por causa da umidade do corpo, a pessoa ela vai aumentando a umidade até evoluir para uma diarreia. Então a diarreia, ela é uma causa característica do excesso de umidade no corpo de quem tem esse tipo de deficiência de baço pâncreas. Quer ver uma coisa bacana? Você toma aquela cervejinha no final de semana. Tomou cervejinha no final de semana. Só que no dia seguinte você verifica que você tem diarreia. Você olha, puxa, tomei a cerveja e tenho diarreia. O que acontece? O álcool e a cerveja gelada já está influenciando no baço pâncreas e no estômago, porque o baço pâncreas não gosta de gelo. Ele não gosta de gelado. Ou seja, se você tem falta de função ali, o órgão está fraco. Se o órgão está fraco, gente, quando você ingere a bebida alcoólica em excesso e começa a inchar membros, começa a inchar a perna, quer dizer que a função do seu baço já não é mais a mesma. A função do seu baço não é mais a mesma. Então, naquele momento, você precisa tratar o baço para que retorne aquela função. Para que você tome a sua cerveja, tome o gelado e não tenha problema de diarreia no dia seguinte. Em contrapartida, também, aquelas pessoas que tomam gelado e acabam ficando cansadas. Quer dizer que a função do baço não está boa, porque o gelado tira a energia. O gelado para o estômago e para o baço pâncreas tira a energia dele.
Por isso que pessoas que têm esse tipo de característica, eles já estão com esse tipo de sintoma, você como terapeuta vai falar para ele que é para ele parar com o gelado. Ele vai parar com o gelado naquele momento e vai parar para sempre? Não, até restabelecer a função do órgão. Estabeleceu a função do órgão, normalizou tudo, pode voltar. Só que em períodos ele tem que fazer uma avaliação novamente, tem que fazer os 5 movimentos de baço novamente, que vocês vão aprender daqui a pouco, para se restabelecer a função. E olha que bacana, toda essa mucosidade ela pode evoluir para fleuma. E se tiver calor, piora. Então se tiver fogo e calor, o fogo do fígado afetando o baço, tá? O fogo do fígado afetando o baço ou o calor afetando o baço, ele pode se transformar em colesterol. Ele se transforma em colesterol. Aí vamos identificar um paciente desse, entra em contato com você, fala, olha, eu tenho colesterol, e você identifica já que tem alguns nódulos no corpo dele. Ele vai falar para você. Aí o que ele vai fazer? O que você vai identificar? Ele identificou, tem fleuma, tem nódulo, tem colesterol, tem fleuma. Se tem fleuma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar 5 movimentos de baço, E8, estômago 8 e estômago 40, que é os eliminadores de fleuma. De fleuma, entendeu? É esse raciocínio clínico que você tem que entender. E se você estiver indo pela orelha, você tem que colocar o baço lá na orelha, o pontinho do baço na orelha, para melhorar a função do órgão. Melhorando a função do órgão, se restabelece toda a vida, toda a melhora, toda a função. Aí começa a desaparecer tudo isso. Então nós temos aqui como fleuma uma evolução do colesterol. E só para vocês entenderem, estou um pouco sem voz por causa das aulas, gente. Vamos lá. Para vocês entenderem como que funciona isso, só você pegar, lembra que a gente falou que isso daqui é toda a representação, essa representação aqui é toda aquela representação da natureza e do cotidiano do ser humano? Uma vez eu viajo muito para a Bahia e eu participei de uma parte cultural da Bahia lá, que é a roda dos bois, fazendo rapadura. Eu vou transformar toda essa ideia que a gente tem aqui, dessa característica, nessa época. Porque o boi rodando lá e queimando, e torcendo toda aquela cana, descendo aquele caldo de rapadura, tá? Ele desce como caldo e as pessoas pegam aquele caldo e jogam num tacho. O tacho, não sei se vocês conhecem o tacho é um recipiente grande, ele pode ser de barro, pode ser de metal, mas lá eles estão utilizando de metal, um tacho gigante de metal. E jogava o líquido da rapadura, o líquido da cana, a cana de açúcar lá. Então aquele caldo de cana jogado lá, e a alta temperatura, fogo, a alta temperatura do fogo e a umidade, que é o caldo de cana, ele foi fervendo, até ele se transformar numa matéria mais densa, um caldo mais grosso, que impregna, e ele vai evoluindo. Então quanto mais você vai deixando lá, ele vai consumindo, vai virando uma matéria espessa, até chegar ao nível que eles chamam lá de puxa, que é como se fosse um chiclete. Você pega na fervedura lá do tacho e da cana, ele começa a virar um líquido grosso. É a mesma coisa nisso aqui, gente. Ele está virando um líquido grosso por causa do calor. O calor em excesso no líquido do organismo transforma, que ele envolve o sangue, ele envolve e vira colesterol no organismo, porque ele está evoluindo, ele está virando fleuma.
Aí ele vai virando, ele vai engrossando, ele começa a virar pólipos por causa do calor. Aí ele evolui mais e começa a ficar mais densa a matéria, começa a ficar mais grossa, começa a virar rapadura. Começa a virar a rapadura ou a puxa, que eles chamam lá. Aí ele vira nódulos, um pouco de matéria um pouco mais grossa, mais difícil de quebrar. Aí ele vira cálculos renais. Está envolvido aqui, ó, na umidade, excesso de umidade no corpo, unido com o calor, ele começa a virar cálculo. Aí ele começa a virar tumor. O calor, junto com a fleuma, vira um tumor. Lembra que a gente naquela aula de fator patogênico, nós falamos disso? Volta lá no fator patogênico.